Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas Amigas e uma Fé. Falamos que teríamos vídeo nesse sábado, né? Glória a Deus que o ano tá bem agora. Pensa no ano de luta, ô Senhor, mas louvo a Ele a tudo. É isso aí. Queremos pedir para que vocês, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, já compartilhe esse vídeo, já dá um like para ajudar esse vídeo a ser encaminhado para mais pessoas também. Porque a gente sabe que aquilo que a gente recebe do Senhor não pode ficar só em nós, né? A gente precisa compartilhar. E o que nós estamos fazendo aqui é isso, é compartilhar aquilo que o Senhor ministra nas nossas vidas para impactar a sua vida e a vida de outras pessoas também. Amém. Então nos ajude a disseminar a palavra do Senhor. E o tema de hoje... eu acho especial. É mais que especial. É sobre o nosso maravilhoso Espírito Santo. O Espírito Santo é um presente de Deus, né, para nós. É Ele que nos direciona, Ele que nos guia, Ele que nos ensina, nos exorta, nos constrange. Constrange! O Espírito Santo é um pai que muitas vezes para você ter relacionamento com o Espírito Santo, é uma coisa que tem que ser diário, né? Não pode ser uma coisa distante. Um dia você tá com ele, outro dia você não tá com ele. Você tem que estar chamando ele para o centro todos os dias. Porque quando a gente deixa muitas vezes o Espírito Santo de lado, a gente vai perdendo a noção do que fazer. A gente vai perdendo o norte, né? E o Espírito Santo, esse presente de Deus para nós, é o presente daquele que veio para nos guiar, é aquele que vem para nos dar o discernimento. E uma vez eu ouvi até no clã, e eu nunca esqueci aquilo. Eu sou muito visual, assim. E até então eu era muito vago a noção que eu tinha do Espírito Santo, mas quando essa pessoa fez os gestos e falou, eu consegui gravar de uma forma no meu coração. Ela falou assim, o Espírito Santo, ele é um intercessor. Aí ela falou assim, é como se tivesse eu e a Rayara aqui, né? E a Rayara quer muito uma coisa, só que eu tenho mais intimidade com essa pessoa. E eu vou pedir pra ela, então é assim, viu? A Rayara tá pedindo, dá pra ela. Olha pra ela, olha pra tua filha. É como se fosse uma pessoa, fosse aquele que tá fazendo o pedido por você, intercedendo por você, é o nosso maior intercessor, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei imaginando assim, eu fazendo as minhas orações e ele levando até a Deus as minhas orações e pedindo por mim, sabe? Então eu especialmente, quando falo em Espírito Santo, meu coração ele derrete. Eu lembro que uma vez uma pessoa em específico falou uma frase assim sobre o Espírito Santo. Nossa, mas foi assim pra mim como uma facada no coração. Na hora eu lembro que fiz sabe? Porque doeu. Mas eu creio que a gente só tem essa sensação e de pertencimento ao Espírito Santo quando você realmente busca a face do Espírito Santo, né? Para você encontrar o Espírito Santo não é você fazer uma oração hoje, amanhã, é todos os dias. E eu sei que muita gente fala assim, minha rotina é muito puxada, é cansativa, eu não paro de fazer as coisas. Esses dias eu vi um vídeo que eu achei interessante. O rapaz falou assim, nós acordamos, abrimos os olhos, pegamos o celular, né? Ali você já levou 1 minuto, 2, quando vê já passou 5. Por que a gente não pega o hábito de levantar, sentar na sua cama? Não precisa você dobrar os seus joelhos se você não tem esse tempo. Senta e já começa ali. Senhor, eu consagro a Ti o meu dia, os meus pensamentos, as minhas falas, a minha família, tudo que eu vou me alimentar. 30 segundos que você tem com o Espírito Santo, às vezes vale mais do que você passar um dia sem acessar a presença, né? Exatamente. E o Espírito Santo, como a gente falou antes, ele é um presente de Deus para nós, né? É o Espírito dele habitando em nós. Nossa. Né? O Senhor deixou ele conosco para ser o nosso consolador, para ser quem vai nos lembrar daquilo que o Senhor nos ensinou, né? Daquilo que Jesus falou quando ele veio, e para ser o nosso intercessor, como a Luana falou, para ele pedir por nós, mas também para ele interceder. Não, pai, a Luana, não, isso aqui não. Ela tá dizendo que ela quer, mas assim, ela não quer de verdade, sabe? E se ela ganhar, ela vai se afastar, não dá não. Então, até o meu marido que fala, né, ele gosta de dar o exemplo assim,
Imagina que você quer muito uma moto, mas você é vida louca, você quer sair empinando, quer sair fazendo o que não deve, né? O Espírito vai dizer, ó, dá não, porque ó, não vai dar boa ali na frente, né? Então ele é o nosso intercessor, ele vai levar as nossas orações, né? Quanto mais intimidade nós temos com ele habita em nós. A palavra fala que quem reconhece Jesus ganha o Espírito Santo, né? Ele passa a habitar em nós. Mas ele está ali. Mas nós temos acessado? Nós temos buscado ele? E, gente, não é eu vou sentir uma brisa, eu vou sentir um arrepio, vou ver borboletas coloridas, sentir borboletas no estômago. Não é sobre isso. Às vezes tu não vai sentir a presença. Às vezes tu vai, como às vezes tu tá orando, tu tá num ambiente que tá cheio da presença, algumas pessoas se emocionam, outras sentem calor, né? Outras começam a orar em línguas. O Espírito tem várias formas de se manifestar em nós. Mas mesmo quando a gente não sente, né? Não porque vai ter momentos que a gente não vai sentir. Mas ele tá ali. A certeza que nós temos, que é o que tá na palavra, é que Jesus deixou o Espírito Santo conosco. Deus deu o Espírito Santo dele para habitar em nós. Então por que a gente não busca? Mas eu não tenho tempo de orar. Mas tu tá andando, tá dirigindo, você pode estar falando com ele. Tá tomando banho, você pode estar falando com ele. Tá lavando uma louça, tá fazendo comida, né? É ter essa intimidade. E é lindo quando você cria uma intimidade com o Espírito Santo, né? É lindo, porque ele vai te exortar, ele vai te dar as puxões de orelha, mas ao mesmo tempo ele vai te consolar. É isso aí. Naquele dia que a gente não tá tão bem, a gente sente um calor diferente, um abraço. É algo diferente. E é um abraço que você só sente quando você tá no teu secreto, quando não tem ninguém, que você fala assim, eu fui acolhida, a minha oração foi ouvida. Eu lembro que eu passei, quando eu realmente iniciei minha conversão, uma das maneiras de você sentir o Espírito Santo e você saber que ele está contigo é quando coisas que você fazia vão perdendo sentido. Coisas que você praticava e era natural para você, de repente, do nada, não tem mais sentido aquilo, né? É um fruto do Espírito. Por exemplo, uma coisa muito sutil que eu percebi. Eu assistia qualquer série, eu assistia qualquer filme com palavras torpes, com cenas fortes, não tinha um filtro. Então eu sempre, se é legal e todo mundo tá falando, eu vou assistir, por que não, né? E aí a gente ia, assistia, eu e o Vitor, a gente no final do dia pegávamos lá uma série, assistia. Meu Deus, quando eu comecei a conhecer o Senhor e o Espírito Santo começou a habitar em mim, gente, eu não consigo hoje em dia assistir qualquer filme. Eu não consigo assistir qualquer série. Eu percebo que hoje a presença do maligno, ela tá em muitas coisas. Então, às vezes você tá assistindo uma série que tem muita magia negra, que tem muita invocação, que não vai. Não vai. Eu assisti, teve uma série bem famosa aí, inclusive, que as pessoas falam muito, tá muito na moda. Assisti até então, me causava um desconforto, mas assistia, né? Quando eu voltei, depois que me converti e tal, fui assistir, não me desce mais. Porque a gente não consegue mais compactuar de algumas coisas que o mundo traz como normal. Mas né? é que o Espírito Santo, ele nos incomoda, digamos assim, não é essa palavra, mas ele nos alerta, né? Ele fala, isso aqui não dá não. Né? Se nós estamos em comunhão com ele, é demais. Porque ele nos alerta, ele nos constrange. Às vezes tu tá até no trânsito, né? Tu deu uma buzinada que não precisava, ou tu falou algo que não devia. Já vem aquele constrangimento, e tu fala, não devia ter feito isso. Né? Então, é lindo porque ele tem esse amor por nós, de querer que a gente seja cada vez mais parecido com o Senhor, né? Então, ele vai nos auxiliar nisso. Se a gente pedir essa ajuda também. E se a gente acatar com o que ele pede. Porque ele fala, não fala mais isso, né? Ele dá as chineladas, como a gente brinca, né? De vez em quando vem, mas... Mas elas são válidas, porque é lindo isso. Junto com as chineladas, vamos dizer assim, com o constranger do Senhor, a gente cresce. Sim. A gente melhora quanto pessoa, melhora os nossos princípios, os nossos valores, né?
Esses dias, conversando com a minha filha, eu falei, filha, parece assim que tudo é proibido para Deus. Não é que tudo é proibido. Eu vejo que o Senhor, Ele muitas vezes está nos prevenindo. É uma proteção de você dizer, viu, por exemplo, né? Ai, crente não bebe, não fuma. Sim, por quê? Porque é uma prevenção até contra a saúde, contra o teu corpo. E a carga espiritual que vem, né? Meu Deus! Então, assim, o Senhor, Ele nos previne. Nós temos o livre-arbítrio, Ele nos deu isso. Você escolhe, você quer fazer isso, quer fazer aquilo, tá tudo bem. Mas estou te prevenindo que alguma consequência vai vir. E muitas vezes a gente tem que arcar com elas, né? Tem. E a palavra fala, né? Que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, a gente até pode tudo, mas nós devemos fazer. Eu estou agredindo o Espírito Santo, eu estou entrando em lugares, sentando em mesas, falando, bebendo, assistindo, coisas que não edificam o nosso espírito. E se nós somos habitação do Espírito Santo, e a palavra fala isso, tá? 1 e 2 Coríntios fala tudo isso que a gente está falando aqui. Se nosso corpo é templo do Espírito Santo, eu vou querer que ele more numa casa bonita, harmoniosa, saudável, ou suja, imunda, que não tem filtro, né? Imagina que Jesus vai entrar, se fez carne de novo e você vai receber ele na tua casa hoje. Ela está apresentável para ele? Se ele precisar usar o banheiro, ele está apresentável? Mas agora eu refiro isso ao nosso corpo, que é templo do Espírito. Será que a nossa mente, o nosso coração, eles estão coniventes com o Espírito Santo? Eles estão sendo um bom lugar para ele habitar? Ou eu estou deixando de qualquer jeito, ouvindo qualquer coisa, assistindo qualquer coisa, mesmo que ele já me constrangeu, né? Será que ele se alegra em habitar ou ele fala assim, ó, sinto muito, mas não vou poder habitar agora não. Vou ter que dar uns 2, 3 passinhos para trás, ficar de longe, porque não tem como habitar num corpo assim. Nós não gostamos de entrar em ambientes que estejam desorganizados. Nós não gostamos de entrar em ambientes que o cheiro não é bom. A gente foge desses lugares. Como que o Espírito Santo vai entrar num lugar assim, né? Essa semana a gente fez uma oração aqui agora e eu vi um vídeo de uma moça falando assim, que quando a gente for orar, a gente tem que pedir para Deus para Ele habitar na nossa mente, no nosso consciente e no nosso inconsciente. Por quê? No inconsciente ficam os traumas. Então, muitas vezes você vai viver situações que vão te remeter lá ao passado. E aí, essas situações, às vezes, são bloqueios para o próprio Deus entrar. Que a gente também não permite que o Senhor entre, né? As caixinhas que a gente não quer que Ele acesse, né? Exato. Então, assim, se a gente está em Cristo, a gente tem que permitir que Cristo limpe, que Cristo visite. Não, gente, limpar algumas caixinhas, perdoar pessoas, situações, não é fácil. Nós lutamos porque nós estamos na carne, né? Nós temos o Espírito, mas o Espírito Santo ele tem que ser muito maior que qualquer situação, sabe? A situação, por exemplo, assim, às vezes o perdão é uma coisa muito difícil de você liberar. Muito não, é difícil, vamos falar a verdade, é difícil. Às vezes você está sendo injustiçada, as pessoas estão falando de você, estão, sei lá, te caluniando, né? Mas no mundo tereis aflições. Mas não se preocupe, porque eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, entende? Então, o Espírito Santo já está te falando, Jesus já está falando ali, né? Ele está falando para você assim, ó, você vai ter tudo isso. É um combo cheio. Você me escolheu, é cruz. Não é assim, ai, vem raiar, agora é tudo paz. Não é. O Senhor, Ele foi muito claro em nos alertar. Ele não é um espírito mentiroso, né? Não. Então, Ele foi muito claro em nos dizer, viu? Você me quer? Então é cruz, é espada, é guerra, né? É isso aí, porque a gente é forjado nisso. E Jesus veio para isso, né? Ele não veio para mudar a lei ou para deixar mais fácil pra gente. Ele veio para fazer a lei ser cumprida. Não cumprida de cumprimento, mas ser de fato efetivada ali. E se ele passou, olha, gente, quantas aflições Jesus passou. Meu Deus. Né? É o nosso maior exemplo de que, ok, nós vamos passar, mas ele venceu o mundo. Nós vencemos porque ele venceu. Nós temos o direito de sermos chamadas de filhas porque ele veio, porque Deus se esvaziou, né, da sua grandeza, veio em carne para nós, para nos mostrar, para nos ensinar que ele sabe o que a gente passa. Mas ele é tão maravilhoso que ele falou, filhos, ó,
Eu sei, eu vi, eu passei tudo que vocês passam. Até mais, gente, porque nós não fomos crucificados. Nós não fomos pendurados lá numa cruz. Não fomos transpassados, né? Mas ele sentiu muito mais do que a gente sentiu. Mas ainda assim, ele falou, mas pelo amor que eu tenho por vocês, eu ainda vou deixar o meu Espírito habitando em vocês. Amém. Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava nas pessoas, ele visitava. As pessoas tinham a visitação do Espírito Santo. Então ele visitava, as pessoas recebiam ali o que o Espírito Santo queria ministrar, enfim, mas elas não tinham a habitação dele. Nós temos o privilégio de ter a habitação do Espírito Santo. Por Jesus, né? Ele veio, se ele não tivesse vindo, nós também não teríamos esse privilégio. Então foi por ele que nós temos esse privilégio de sermos chamadas de filha, mas de sermos a habitação. Então nós não precisamos ficar esperando alguém que tem o dom da profecia vir e liberar uma palavra para nós. É só a gente pedir para o Espírito Santo. É só a gente orar. Ele nos direciona, ele nos ensina. E a palavra fala isso, gente. Quero ler com vocês a que está em João, no capítulo 14, do versículo 15 ao 17. Se vocês... o título, né, dessa parte é Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará o outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. E mais para baixo um pouquinho, lá no 26, Jesus fala assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Lê de volta. Ensinará para vocês a vocês todas as coisas. É só alguma coisa? Não. Todas. 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 Todas, né? Eu vejo que nós temos muitos desafios. Às vezes a gente está numa situação na vida, situações novas, ciclos novos. Quantas vezes, né, a gente se vê desafiados em outros momentos da vida. Então, se são todas as coisas, você está num emprego novo, não sabe para onde ir, peça o Espírito Santo. Você está num relacionamento, não sabe como agir, peça para o Espírito Santo. Você tem que fazer uma correção com o seu filho e não sabe como, peça para o Espírito Santo. Está numa situação financeira difícil, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Não sabe como orar? Pede pro Espírito Santo. Ele é o nosso intercessor, é isso. E a gente, meu Deus, a gente limita ele. Porque a gente fala, não, o Espírito Santo vai me ajudar nessa parte, mas nessa aqui, deixa que eu faço, que eu me viro. Gente, pra quê? Se é todas as coisas. Todas as coisas. E tem um porém. Existe um porém. Para o Espírito Santo habitar em você, você tem que reconhecer Jesus. Porque se você diz assim, eu quero o Espírito Santo, mas você não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Exatamente. Aqui diz assim, fala, né? Aqui também fala assim, lá em Romanos 8:14, diz assim: portanto, todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Guiados pelo Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo? Quem reconheceu Jesus. É o que fala aqui, né? Que eu li antes, que o mundo não pode receber. Como o mundo, quem não reconhece Jesus. Quem reconhece Jesus ganha o direito de ser chamada de filha e recebe o Espírito Santo. Então, se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não reconhece Ele como teu único e suficiente Salvador, que o Espírito Santo possa te convencer, te constranger e te mostrar essa verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Para que você possa reconhecê-lo, para assim ter o direito também de ser chamada de filha, de filho e receber esse Espírito que é um presente do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém. E nós queremos dizer para você hoje que é possível ter acesso a essa presença, mas para ela acontecer, você precisa buscar intensamente.
dentro da sua rotina, estabeleça um tempo com Deus. Na hora do seu banho, na hora do seu almoço, o tempo que você tiver, busque a presença e a face do Senhor, para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Amém? Amém. Que você possa buscar cada vez mais, se entregar cada vez mais a esse Espírito Santo. E que você compartilhe esse vídeo com alguém que talvez você sabe que está nessa caminhada, mas que não está tão firme ainda, ou que o Espírito Santo vai colocar no teu coração alguém para encaminhar esse vídeo para ela. Se inscrevam aqui no canal, não deixe de compartilhar, de curtir, de comentar. E lembre-se que toda semana a gente tem um vídeo novo por aqui. E principalmente, gente, os vídeos, não só os nossos, como tem tantos outros vídeos que podem edificar a nossa vida, né? Mas não troque nada pela presença. A presença e a palavra. Aqui, nós falávamos sobre isso antes, né? Aqui nós temos tudo o que a gente precisa. O que a Luana falou antes do consciente e do inconsciente, Jesus é o único que pode acessar, que pode limpar, que pode te curar, que pode te transformar, na medida em que você permite que essa trindade, né, o Pai, Filho e o Espírito Santo, possam entrar no teu coração e que você se permita ser limpa e transformada. E você vai ser uma nova pessoa. As pessoas vão estranhar você, mas você também terá uma luz diferente. As pessoas vão olhar para dizer, nossa, o que tu tem de diferente? Tem algo diferente em você. É o Espírito Santo. Amém. Porque ele muda quem nós somos. E glórias a Deus por isso. Deus abençoe. Esperamos vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo, gente.